Olá, meu nome é Júlia Francine Ricardo, Rua 358883-1. No que se refere à trajetória histórica, uma das bases das representações atuais acerca do povo surdo tem origem na Antiguidade Clássica. Para o filósofo grego Aristóteles, a linguagem falada é a condição que nos tornava humanos, dando aos surdos os estados de não humanos e seres não educáveis. É a partir dessa ideia equivocada que surgiram expressões como surdo-mudo e foram criados estereótipos que são perpetuados até os dias de hoje. Não há nenhum registro sobre o processo educacional de pessoas surdas até o século XVI, e no final do medievo que as famílias nobres, preocupadas com o destino de suas heranças, procuraram por uma alternativa educacional para seus descendentes surdos no preceptorado, um sistema de ensino-aprendizagem individual ministrado por padres. Um deles foi o monge espanhol Pedro Ponce de León, considerado um dos primeiros educadores de surdos. Seu método de ensino envolvia a leitura, a escrita e a oralidade. O primeiro livro de educação para surdos viria a ser publicado em 1620 pelo padre espanhol Juan Pablo Bonet, apresentando informações sobre o alfabeto manual, língua de sinais e a manipulação dos órgãos fonoarticulatórios. Até esse momento, o ensino se voltava para a oralização do surdo, de modo que a língua de sinais ganhou força apenas com o francês Charles Michel de Lépée, responsável pela introdução daquele que foi conhecido como o método francês, centrado no uso de gestos e nos chamados sinais metódicos, um misto de gestos e gramática francesa sinalizada. Para Lépée, o ensino da oralização tomava muito tempo dos alunos. Ademais, fundou a primeira escola pública para surdos do mundo, em 1760, e teve seu método adaptado para o inglês pelo norte-americano Thomas Gallaudet e pelo francês Laurent Clerc. A primeira até hoje, a única universidade a ter língua de sinais como primeira língua fica nos Estados Unidos, fundada em 1864. Contudo, com a ascensão do oralismo na metade do século XIX, as línguas de sinais começaram a ser rejeitadas. Nesse modelo de ensino, considera-se que a maneira mais efetiva de educar o surdo é por meio da língua falada. Para os seus defensores, e aqui eu cito, todas as crianças surdas têm alguma audição residual que pode ser aproveitada. É neste sentido, de uma perda, no caso da audição, que o surdo é classificado. Um dos seus precursores, o alemão Samuel Heinicke, afirmava que a educação dos surdos só aconteceria se eles conseguissem verdadeiramente se inserir na sociedade ouvinte, mediante o desenvolvimento da fala. Um dos principais motivos para a expansão do oralismo está no contexto histórico de seu tempo. Países como Estados Unidos, Alemanha e Itália passavam por uma forte onda nacionalista, transformando a unificação da língua em uma medida para tal. O movimento oralista se consagrou com o Congresso de Milão em 1880, do qual trouxe a proibição das línguas de sinais como método de ensino e acarretou na demissão dos professores surdos e sua desqualificação como educadores. No Brasil, o início da educação se deu pela atuação de um professor surdo francês Edouard Rouet, trazido por Dom Pedro II. Em 1857, o atual Instituto Nacional dos Surdos, em regime de internado, começou a receber alunos de todo o país, o que ajudou na disseminação da língua de sinais por todo o território brasileiro. O sistema utilizado na escola de sinais já usa a língua de sinais francesa e os sinais metódicos. Posteriormente, a educação de surdos brasileira acabou aderindo ao movimento oralista. Durante grande parte do século XX, a surdez foi encarada como uma doença. É apenas em 1960 que a visão da sociedade começa a mudar com o trabalho de William Stuck, visto como o criador do estudo linguístico da língua de sinais. A partir de suas pesquisas surgiram novos métodos de ensino, como a comunicação total e o bilinguismo, sendo que esse último se popularizou por todo o mundo. No contexto brasileiro, destaca-se a pesquisadora Lucinda Ferreira Brito, que se dedicou aos estudos linguísticos da Libras na década de 80. Foi por meio da persistência de uso e de busca por legitimidade que a língua de sinais voltou a ser aceita e então reconhecida oficialmente como segunda língua do Brasil através de uma lei em 2002, que obriga o poder público a adotar medidas de apoio ao uso e à difusão da mesma como meio de comunicação. As conquistas seguiram nos anos seguintes, com a regulamentação da profissão de tradutor e intérprete de Libras, entre outras, apesar dos esforços. A língua de sinais brasileira continua sendo pouco conhecida e usada entre os ouvintes. Pode-se entender a cultura surda como o modo de vida daqueles que se reconhecem como surdos, abrangendo sua língua, ideias, crenças, costumes e hábitos. A privação da audição não se apresenta como um empecilho para a vida em sociedade desses indivíduos. Ao longo dos anos, pesquisas sobre a surdez vêm contribuindo para a mudança gradual da representação compartilhada pela sociedade acerca desse grupo social, de modo que seja enfatizada a diferença no lugar da deficiência. Para a coordenadora do Espaço Universitário de Estudos Surdos, doutora Nídia Limeira de Sá, a distinção entre surdos e ouvintes vai além de uma questão de audiologia, desenvolvendo-se nas potencialidades psicoculturais próprias desses sujeitos. Segundo Schmidt e Luke, a cultura surda, em que eu cito, é o jeito de o sujeito surdo entender o mundo e a de modificá-lo a fim de torná-lo acessível e habitável, ajustando-o com as suas percepções visuais. Alguns elementos desta são o teatro, poesia, literatura e tecnologias específicas, entre elas o uso de campainhas luminosas e a vibração do celular. No slide apresento como exemplo a banda norte-americana e surda de rock Beethoven's Nightmare. No Brasil, temos a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, que atua na defesa dos direitos dessa comunidade no país. Além das diversas associações municipais, existem projetos como Surdos que Ouvem, da gaúcha Paula Pfeiffer, que foca no fornecimento de informações sobre reabilitação auditiva e reúne cerca de 18 mil pessoas em um grupo fechado na rede social Facebook.
Entre as manifestações culturais, o coral Mãos que Encantam, formado por crianças de São Paulo, é um dos exemplos, tal como o grupo de teatro TBS, fundado em 2005. Atualmente, a relação entre ouvintes e indivíduos surdos é marcada por barreiras de linguagem, que se manifestam devido ao fato de que dois grupos falam línguas diferentes. No caso dos ouvintes, uma língua de modalidade oral auditiva, enquanto os surdos, uma que se baseia na modalidade visoespacial. Acredita-se que tal entrave poderia ser resolvido caso as pessoas tivessem a iniciativa de aprender a língua de sinais, visto que o caminho inverso é um processo desgastante para o indivíduo surdo. Essa proposta já é realidade nas aldeias das indígenas Urubus-Capur, que possuem grande parcela da população surda e usam de uma língua de sinais própria. Assim como a maioria da sociedade de ouvintes desconhece ou nunca teve contato com a Libras, muitos surdos acabaram por assimilar os preconceitos impostos em relação à mesma, mesmo que precisem fazer uso de técnicas como a leitura labial. É preciso, nesse sentido, a promoção de ações de inclusão e responsabilidade social a fim de proporcionar um ambiente favorável para o convívio entre surdos e ouvintes, o que beneficiaria ambos os lados. Com o advento da internet, há diversas opções para ouvintes interessados em aprender Libras. A Escola Virtual do Governo, por exemplo, oferece um curso gratuito com a carga horária de 60 horas e a certificação. A Universidade de São Paulo, por sua vez, disponibiliza cerca de 50 videoaulas, assim como apostilas de exercícios em sua plataforma e aula. Canais no YouTube também podem ser de grande ajuda, como a Celibra, voltado para atendimento público e turismo, e outras alternativas mais informais, como a Academia de Libras. E uma terceira via estão os aplicativos de celular, entre eles o Rentalk e o Librazuca. Quando o assunto é experiências locais voltadas para Libras, é possível mencionar a atuação da Associação de Surdos de Brusque, que organiza a participação em eventos esportivos e de outros momentos de interação entre a comunidade surda brusquense, assim como oficinas de ensino de Libras. Um projeto específico na cidade, que carrega pioneirismo, aconteceu no Colégio Cultura em 2019, a partir da realização de aulas de Libras para os alunos. Outra iniciativa aconteceu no ano passado, durante as exibições de documentário Quando as Águas Baixaram, com sessões inéditas em Libras. E por fim, o último tópico. Minhas sugestões são as seguintes: oferta de cursos de extensão de Libras com profissionais surdos, palestras e oficinas sobre a cultura surda abertas para a comunidade, eventos que promovam a interação e convivência entre surdos e ouvintes e a capacitação dos funcionários do polo.